Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 26 de março de 2021, pregão de sexta-feira. E no pregão de hoje, o índice deu continuidade ao movimento de alta, tá? Sem muito volume, né? O volume foi bem abaixo da média. Ele adentrou novamente para a região de consolidação, tá? Mas sem volume, ele não indica que vai dar o início aí a uma tendência de alta, tá? Até porque no gráfico semanal, o mini índice ele parou abaixo da média de 20 períodos. Tá? A média ela tá ascendente, mas rompeu abaixo da média e fechou abaixo da média de 20 períodos. Então ele tem aí a resistência da média para poder conseguir vencer. Tá? E ele entrando para dentro da região de consolidação, ele volta a ficar sem tendência. Tá? Ele está sem tendência, não temos nem pivô de alta nem pivô de baixa, né? Então assim, né, não tem como fazer nenhuma projeção se ele vai subir, se ele vai cair, tá? O índice está em movimento lateral. E aí ele, a partir do momento que ele rompeu aqui abaixo e adentrou, ele alargou aqui a região de consolidação, tá? Nós adentramos esta mínima e esta máxima na região de consolidação aí do mini índice no gráfico diário, ok? No gráfico de 60 minutos, né, você pode ver que ele voltou acima da média, mas aí ele formou um candle altista de força, tá? Às 10 horas da manhã, e o esperado era que ele fizesse uma correção para poder retomar aí o movimento de alta. E ele chegou até a romper a média de 20 períodos, mas ele fez um topo na mesma região, né, do topo anterior, meio que um topo duplo, tá? E aí vamos ver se ele vai dar continuidade a esse topo duplo, porque topo duplo é um padrão baixista, né? Então ele não conseguindo romper essa alta aqui, esse topo anterior, ele vai perder força e vai cair, tá? Mas mesmo assim ele rompendo aqui não quer dizer nada, né? Porque é o seguinte, olha só, a dinâmica é o seguinte, ele forma um pivô, tá? E aí ele tem que respeitar a média de 20 períodos, voltar a subir e romper o topo formado. Quando ele cai, aí ele para, ele não forma isso. Esse é o ideal, ele não forma o ideal. O que tem que fazer? Ele tem que agora romper esse topo, formar um novo fundo mais alto e confirmar esse pivô, tá? Então é o seguinte, se o topos e fundos formados não formaram um pivô de alta com a média de maneira ascendente, né, com o preço fazendo correção à média, retomando o movimento de alta, então ele precisa fazer isso aqui em cima, né? Então este movimento aqui que teve não foi um pivô, então descarta ele, é um movimento lateral, tá? Para ele entrar em tendência de alta, ele precisa formar um pivô. Então aqui, rompido aqui, não será o primeiro pivô da tendência. O primeiro pivô da tendência vai ser o que vai ser formado aqui em cima, né? E como ele está dentro da região de consolidação também, né, nada a fazer, porque, né, ele tem topos anteriores aqui que indicam regiões de resistência, tá? Então o ideal é ele romper lá em cima, tá? Enquanto ele estiver dentro dessa faixa, né, e ele se comportando dentro dessa faixa, não temos tendência, tá? A tendência vai ser formada com topos e fundos aí. No gráfico de 5 minutos hoje teve grande volatilidade, né, com a formação de uma grande perna de alta na parte da manhã. Depois ele se lateraliza, forma uma grande perna de alta e sobe um pouco, né? Ou seja, ele não formou topos e fundos ascendentes, né? Ele não formou o movimento ideal, o movimento da tendência. Não temos operação nenhuma. Ele sobe forte, lateraliza, cai forte, tá? É isso que ele faz no pregão de hoje. Então ele não possibilita trade de tendência nenhum, tá? Ele não vem fazendo correção na média para retomada do movimento de alta, simples assim, né? O mini dólar, ele sim rompeu, né, a região de consolidação, e aí o potencial de alta é muito forte. Veja que como ele rompeu essa resistência, o candle de força foi altista, tá? Um candle muito grande aí,
né? Você pode ver, olha só, a média de 60 minutos, olha a diferença. A média de 60 minutos do mini dólar, olha só, né, subindo, né? Ele subiu, fez correção, subindo, então, né, uma diferença gritante. No gráfico de 5 minutos, também, né? Ele sobe, ele chegou a cair aqui, mas aí depois que ele fez esse rompimento aqui, ele foi respeitando a média, com um leve rompimento aqui, mas depois teve a retomada. Então ele fez correções, né, a média inclinada, né, uma diferença gritante para o mini índice. Aqui sim, no mini dólar teve possibilidades de trade, tá? Esse candle aqui, por exemplo, quando ele rompe este candle aqui, a entrada mais segura que teve foi esta, né, chegando a 30 pontos aí, né, o movimento aí de expansão, tá? Essa foi a entrada mais segura, né, que não gerou nenhum calor, ok? Mas aí quando você vê, quando a média ela está direcional, ela está ascendente, né, subindo, né, o movimento ele é direcional, né, mais respeitado. No gráfico de 15 minutos ele faz um pivô aqui, chega a romper abaixo da média, mas aí quando ele rompe a região de lateralização, ele sobe, ele faz pullback na região de lateralização e retoma o movimento de alta, né? Aqui é a entrada, acho que praticamente a mesma entrada lá, né? Não, 50 pontos, é a entrada mais baixa do que aquele movimento lá no gráfico de 5 minutos, tá? Mini dólar é bem direcional e isso reflete nas possibilidades de day trade nos gráficos intradiários. O BOVA11 está aí, né, acima da média de 20 períodos, mas com um volume abaixo da média, está fraco, região de consolidação, small caps, segurou acima da média de 20 períodos, lateralizado, né, é bem claro aqui, ó, o movimento de lateralização do índice small caps, no caso aqui nós estamos no ETF do índice, ok? Entre os papéis que mais subiram, nós temos Lupa 3, que fez um leve repique e um movimento de alta, muito esticado em relação à média de 20, nenhuma entrada neste momento. Tecno 3 teve um grande impulso de alta, mas também teve aqui, ó, venda, muita realização de lucro, chegou, o preço era para ele fechar aqui em cima, tá? Não foi um candle Marubozu, né? O Marubozu, o fechamento dele se dá na alta, tá? Então, como não é um candle Marubozu, é um candle em que o pavio na parte superior demonstra, né, pressão vendedora, não é um candle aí para poder entrar no movimento de alta, né? E Tips 3 abriu com gap de alta, mas formou um doji, um candle de dúvida. POSI 3 continua com um movimento forte de queda, acima da média de 20 períodos. Nós entendemos que é um movimento de correção, tem que esperar. CARD 3 fazendo um movimento lateral, esperar a média chegar no preço. E PTN T4, né, teve uma grande alta ontem, mas teve uma grande queda hoje, segurando a média de 200 períodos, tá? Vamos ver se vai romper a máxima aqui no próximo pregão, né? Ontem eu já havia mostrado que o papel havia subido, mas os pavios, né, demonstram muita volatilidade neste papel, tá? Então tem que ter muito cuidado ao operar este papel aqui. O mercado americano formou um candle altista, mas com MACD baixista. Ele adentrou na região de lateralização, né? Nenhuma novidade no SP500, nenhuma novidade na Nasdaq Futuros, também região de lateralização. Nenhuma novidade no Dow Jones, que também região de lateralização. Assim como o Ibovespa, que é o índice, o principal índice da bolsa brasileira, está lateralizado, o SP500, que é o principal índice da bolsa americana, também está lateralizado. Na verdade, são três principais índices da bolsa americana, né? O SP500, que compõe as maiores 500 empresas da bolsa americana, Nasdaq, que são empresas de tecnologia, e o Dow Jones Industrial Average, tá? Que são 30 empresas aí selecionadas, né? As 30 principais empresas da bolsa americana, tá? Um índice criado aí pelo Charles Dow, considerado um dos pais da análise técnica, né? Ele que é o famoso criador da teoria de Dow. Ok? Então o mercado está lateralizado, tá? Sem tendência, os principais índices estão sem tendência. Isso demonstra que
o mercado ele está com alto grau de incerteza, né? Os grandes players eles não estão querendo montar posições para longo prazo neste momento, por conta aí da crise econômico-financeira gerada pela crise sanitária, né? A pandemia do coronavírus é uma crise sanitária que tem reflexos na crise, né, que gera aí uma crise econômico-financeira, tá? As empresas tendo que fechar, né, cai o consumo, cai a produção e uma série de outras coisas, ok? Olha, o vídeo de hoje, né, mais curto, mais objetivo, tá? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.